Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre um tema que as pessoas comumente perguntam para mim. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa situação, mas eu quero frisar, falar um pouco mais hoje, que é a questão da imigração. Ou seja, quando a gente chega na Itália, o que falar, como agir com o oficial da imigração. Então, é claro que eu, como um criador de conteúdo, um instrutor, eu jamais vou falar para você mentir para o oficial. Isso não é correto, né? Não cabe a mim orientar você a mentir, principalmente para um policial, né? Você não deve mentir nunca na sua vida, ainda mais para um policial de imigração. Então, você tem que falar a verdade, o que você está de fato indo fazer na Itália. E além disso, a questão principal é que é o seguinte: você, como brasileiro, indo para a Itália, você tem a possibilidade de entrar no país, mas você não tem exatamente o direito de entrar no país, você tem a possibilidade. O governo italiano tem a prerrogativa de barrar você como um turista, né? Um brasileiro turista pode ser barrado pelo governo italiano e assim retornar para casa e não entrar no país. Então você, como um cidadão brasileiro indo a turismo para a Itália, se você falar para o oficial da imigração que você está indo a turismo, você não tem exatamente o direito, você tem a possibilidade de entrar no país. Agora, se você chega na Itália como um descendente, né, um ítalo-descendente, ou seja, tem alguém na sua família, na sua linha de ascensão que é italiano, você automaticamente passa a ter o direito de entrar no país e ter o direito também de estabelecer a residência para fazer o seu reconhecimento de cidadania iuris sanguinis. Esse é um direito que você tem. Tá? Então é diferente de você entrar como turista, porque você sendo descendente, você pode entrar no país e se o oficial não souber, porque existem alguns policiais que são ignorantes em relação à legislação, eles não conhecem essa lei e eles podem complicar a tua entrada. Se isso acontecer, aí você vai ter que argumentar com o policial e trazer à luz, né, trazer à tona a questão da legislação. E aí você vai falar para esse oficial, se ele embaçar com você, que existe uma circular, que é a circular 32, que versa sobre essa situação. E aí nessa circular está escrito que você, como descendente de italiano, pode estabelecer a sua residência na Itália sem a necessidade de nenhum visto para a finalidade de reconhecimento da sua cidadania. Essa circular foi feita para esses casos especificamente. Inclusive, falando um pouco mais sobre a questão da legislação, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no card, eu vou deixar também no final desse vídeo que você está assistindo agora a indicação desse outro, no qual eu falo bastante sobre a questão da legislação, que é muito importante você saber. Então, esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, ele é a primeira aula do meu curso, né, o curso que eu comercializo na Hotmart. A primeira aula fala sobre a legislação e por que você tem, legalmente falando, o direito ao reconhecimento da cidadania. Então é uma aula aberta, uma aula gratuita que eu deixo aqui para quem se interessar no YouTube, e nessa aula eu vou explicar sobre a lei. Então esse é o primeiro ponto, a importância de você saber a legislação daquilo que você está indo fazer no país, para você poder argumentar caso alguma coisa saia do planejado. E a segunda questão, que eu sempre bato aqui na tecla, da importância de você conhecer o idioma italiano. Então você saber falar o idioma para poder se defender. Porque se você chegar na imigração e o policial começar a colocar situações aí que não deveriam, como que você vai se defender se você não sabe falar o idioma? Aí vai ser complicado. Então, é por isso que eu sempre falo sobre a importância de você aprender a falar a língua. Não precisa ser fluente, não precisa ser avançado, mas pelo menos um nível melhor do que o turista, né? Um nível intermediário, para que você consiga desenvolver conversas um pouco mais avançadas do que simplesmente pedir alguma coisa num restaurante ou numa loja, né? Simplesmente pedir ajuda na rua. Você conseguir evoluir um pouco mais as conversas e aí você vai conseguir se defender caso alguma coisa saia do planejado. Inclusive, eu tenho um cliente que esteve agora há pouco na Itália, acho que ainda está na Itália, e teve problemas na imigração. O policial quis complicar, se não me engano até falou que eles seriam presos, né, um casal, não lembro exatamente qual foi a história, mas eles conseguiram contornar a situação,
e estão hoje fazendo o processo de reconhecimento sem problema nenhum. Então, por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles souberam se defender, eles souberam explicar o que estava acontecendo, que o que eles estavam indo fazer é uma coisa legal, uma coisa dentro da lei, e assim passaram pela imigração tranquilamente. Tranquilamente não, mas passaram, né? Então, a resposta correta, quando o oficial da imigração falar para você o que você está fazendo aqui na Itália, o que você pretende fazer aqui, por qual motivo da sua viagem, a resposta é: sono qui per fare il mio processo di riconoscimento della cittadinanza italiana. Tá? Essa é a resposta correta que você tem que dar para o oficial, e se ele pedir alguma comprovação, alguma documentação, você já entrega a sua pasta das certidões com todos os seus documentos traduzidos para o italiano, com apostilamento, e fala: está aqui minha documentação. O policial não tem gabarito para avaliar esses documentos, então não cabe a ele, ele simplesmente vai olhar aquilo ali, provavelmente não vai examinar os documentos. Foi o que aconteceu comigo, né? Ele pediu para ver, eu mostrei a pasta, ele só olhou de relance, nem chegou a ler uma linha de qualquer documento e liberou a minha entrada. Tá? Então, essa é a resposta correta que você tem que dar, falar a verdade. E claro, você também tem que ter algumas outras coisas que qualquer cidadão que não faz parte da União Europeia, né, um cidadão extracomunitário, também precisa, como por exemplo o seguro viagem. O seguro viagem ele é obrigatório para cidadão extracomunitário, que é o caso do brasileiro, que está indo para a Europa, tá? Independente de qual é a sua finalidade, se é turismo, se é reconhecimento de cidadania, você tem que ter esse seguro com uma apólice de cobertura de 30 mil euros. Tá legal? Isso é obrigatório, que ele cubra toda a sua estadia na Itália. E para você fazer o balanço, aí, né, a validação da tua estadia, você tem que ter também as passagens, né, passagem de retorno. Então você vai estar chegando no país e você tem que ter uma passagem de saída do espaço Schengen. Não adianta você sair da Itália, você tem que sair do espaço Schengen em menos de 90 dias. Porque no momento em que você está entrando, você ainda é apenas um brasileiro e não pode ficar mais do que 90 dias em território italiano, dentro, né, desse espaço Schengen, para ser mais específico. Então, o seguro viagem, a passagem de retorno, e também pode ser solicitado que você comprove que você tem meios financeiros de se manter dentro do país. Isso já é mais difícil de acontecer, mas caso alguém peça, é recomendado que você tenha uma certa quantia em espécie, né? Por exemplo, 500 euros, 1.000 euros, alguma quantia em espécie, e também um cartão de crédito internacional, que já é mais do que suficiente para você comprovar que você tem meios de se manter no país. E por fim, outra questão que pode ser abordada também é a questão de onde você vai ficar. Então pode ser questionado se você vai ficar em hotel ou alugar um apartamento, enfim, você pode, se for solicitado isso, você pode apresentar uma reserva num Airbnb ou num hotel, ou talvez se você tiver também o contrato, né, o contrato de afito já estabelecido, ou ainda uma carta convite se você for ficar na casa de alguém. Tá? E lembrando, sobre o seguro viagem, se você tiver interesse em contratar a Assiscard, que é a empresa que eu contratei quando eu fui, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, para você orçar lá com eles. Eu lembro que quando eu fiz a minha cotação, era a empresa com o melhor preço. Tá? Então não sei se hoje eles estão com o melhor preço, mas provavelmente estão entre as melhores. E também, para finalizar, se você gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui na sequência, que é a primeira aula do meu curso, se você se interessar pelo curso, o link também está na descrição. No lançamento hoje desse vídeo aqui, o curso ainda está em valor promocional, ele vai até o final da semana. Depois o valor vai ser corrigido, porque foram implementados vários materiais novos, né, materiais de apoio, que ajudam aí você a conduzir o seu processo da cidadania, e aí eu preciso reajustar o valor para que isso seja atualizado, né, com o valor da realidade de mercado de hoje. Tá ok? Obrigado, galera, e até a próxima.